Boa noite, pessoal. Hoje é o 19º dia de 21 dias. Falta mais 2 dias e vamos finalizar esses 21 dias. Hoje o tema vai ser como o erro dos pais cai sobre os filhos. E a gente vai começar a introdução em Davi, ali em 2 Samuel 11. Então, vamos iniciar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Espírito Santo venha trazer a palavra, que o Espírito Santo venha revelar e que possamos aprender e cada dia essa semente cresça mais nos nossos corações e não se afaste de nós. Amém. Então, pessoal, o resumo todo mundo já sabe o que aconteceu com Davi. Davi foi ungido por Samuel, daí Davi começa a fugir de Saul, porque ele acaba derrotando Golias, e Saul começa com inveja, né, em cima de Davi. Aí Davi começa a fugir por um bom tempo até ele se tornar rei, até Saul morrer mesmo e ele virar rei. Quando ele vira rei, todo mundo sabe que reis têm a sua mordomia, ele falou, é lei, não faz o que ele falou, manda matar. Então, quando ele tá lá no terraço dele, ele vê uma jovem bonita que todo mundo já sabe, a Batseba. Aí ele vê lá no terraço, manda buscar, fica com ela. E depois de tudo isso, ela acaba engravidando. Ele pede pro esposo dela ficar na linha de frente, ele é morto. Daí vem o profeta Natan para conversar com ele, conta uma história e pede para ele julgar a história. Quando ele vai julgar a história, ele fala assim, esse homem é digno de morte por ter feito isso. E aí Natan fala pra ele, pois bem, esse homem é você agiu assim. E aí Davi, lógico, né, naquele momento, ele já se humilha diante do Senhor, ali começa a pedir perdão, começa a fazer as coisas, mas Deus não permite que ele morra naquele momento. Ele se arrependeu ali, mas Deus permite Deus manda o profeta falar que a espada não ia se afastar da casa de Davi. Ou seja, a morte não sairia dali. E começou com os seus filhos. Vocês percebem que um erro que foi ocasionado pelo pai sobrecaiu sobre todos os filhos? Assim que o bebezinho tá para nascer, o bebezinho morre, né? Que é o filhinho do Davi e da Batseba antes de Salomão. Então o menininho, a criança ali morre, Davi fica, antes dele morrer, 7 dias ali implorando para Deus para não levar o menininho, né? Para isso não acontecesse com ele. Mas de qualquer forma, a criança morre e Davi se recompõe após 7 dias, até porque para ele, como para nós também, não fazia sentido ele chorar mais, se humilhar mais. Aquela época ainda não, acredito eu, que nunca teve uma ressurreição. Se eu não me engano, teve uma só que um profeta deita sobre o corpo de uma criança e a alma volta. Mas não era comum. Então, Davi, creio eu que ele não tinha essa esperança da alma poder voltar para a criança. Então, morreu ali para ele, cessou o sofrimento, né? E vida que segue, ele acabou engravidando a moça novamente e veio Salomão. Daí, e começa um processo muito pior. O filho dele começa a se apaixonar pela própria irmã. Então, a Bíblia fala que ele ama Tamar, mas acredito eu que ele estava com uma cegueira espiritual que achava que estava apaixonado pela própria irmã. E aí, tinha um amigo, né, o amigo da onça, que pergunta pra ele por que ele tava daquele jeito, meio abatido, triste e tal. Ele fala que é porque ele queria ficar com a irmã, que ele tava gostando da irmã. E ele dá ideia, o amigo dele dá ideia dele poder fingir que tá doente, mandar buscar a irmã pra ela poder ir até o quarto. E aí entra aquela questão. Algumas pessoas falam que amigos não influenciam coisas erradas, que quando você é uma pessoa de palavra, não influencia. Gente, influencia sim. Eu conheço pessoas que começaram a ouvir música de pessoas perdidas, né? E no final tava perdido também. Aqui a Bíblia mostra que esse Jonadab era amigo de Amon. Ele dá ideia, né? Fala pra ele, bem assim que tá na Bíblia. E ele disse, porque tu de manhã, em manhã, tanto emagrece seu filho, você é o filho do rei. Aí o amigo dele fala assim, ó, e Jonadab lhe disse,
Deita-te na tua cama e finge estar doente, e quando teu pai te vier visitar, lhe diz: peço que minha irmã Tamar venha. Aqui, gente, é 2 Samuel 13, 5 e 6. Daí você vê que desse pedacinho, o amigo dele deu uma ideia pra ele. E aí ele vai lá e faz isso, né? E faz o que é muito pior. Ele acaba forçando a irmã dele a ter algo com ele. E naquela época aquilo era um absurdo, não era igual hoje, né? Uma bagunça. Então a menina teve, se eu não me engano, né? Ter que cortar cabelo, usar umas vestes que já não era mais moça. E foi muito humilhante. Mas eu imagino que muito mais que a humilhação foi o incesto, que um dos maiores pecados, né? Já era muito condenado aquilo naquela época. Então eu imagino o nojo que ela sentiu, a raiva de ser mulher, de ser impotente, de não conseguir fazer nada. Porque sendo no tempo de hoje, a gente sabe que tem algumas mulheres invocadas. Pega uma espada, mata ele, faz alguma coisa. Mas no caso dela, gente, ela não deve ter tido reação, devia ser uma moça muito boa. E então, o que acontece? Ô, gente, me perdoa, minha casa parece que depois desses 21 dias, o inimigo entrou no pai, no filho, em todo mundo aqui. Mas tá saindo, em nome de Jesus tá dando certo, mas tá difícil, porque olha, misericórdia, que luta. E aí, gente, Amon vira inimigo do próprio irmão Absalão. E aí, como vocês já sabem, Absalão, depois de 2 anos, ele vinga a irmã, mas, tipo assim, 2 anos depois, ele já comete ali um dos maiores pecados, que é o homicídio, que ele vai lá e mata o próprio irmão, mesmo que fosse pela honra da irmã. Ou seja, se cumpriu a palavra de Deus, que a espada não sairia da casa de Davi. E eu imagino a tristeza que Davi passou por ver teus filhos desse jeito. Eu imagino a dor também que ele sentiu pela filha. Mas, gente, aquela época as mulheres, não era desvalorizado, mas algumas mulheres, quando não era de culturas cristãs, não era de... Ai, gente, eu vou falar assim, mais ou menos também, né? Porque tem alguns cristãos na Bíblia que, pelo amor de Deus, deu trabalho para as esposas. Mas também tem aqueles igual o Isaac, eu acho a história dele maravilhosa, linda. E eu acho que ela foi muito feliz, a esposa dele. Mas as mulheres naquele tempo, principalmente quando ali na época de Moisés, os homens têm um coração muito duro. Os homens são muito maus. Eles estão apaixonados ali por um tempo, mas quando essa química passa, algum deles começa a judiar da esposa, falar coisas indevidas. A gente sabe que Deus vai cobrar, mas tanto Deus permitiu que Moisés, né, ele, contra a vontade dele, mas permitiu que fizesse a carta do desquite, do que ver mulheres sendo mortas, mulheres sendo humilhadas. E uma mensagem que eu deixo aqui nesse vídeo, que não é o contexto do que nós estamos falando, mas a melhor hora que você tiver, saia desse relacionamento. A hora que você falar, acabou, se livra desse peso. Por quê? Ninguém nasceu pra ficar sendo humilhado, ninguém nasceu pra ser triste, ninguém nasceu pra ser uma submissão humilhosa, né? De humilhação. Então, é um recado que eu dou pra vocês. Se você tá num relacionamento onde você é humilhada, as coisas são jogadas na sua cara, você tenta fazer as coisas, mas dá aquele empate lá, não sai do lugar, às vezes porque você tá com uma âncora errada na sua vida. Às vezes Deus não vai deixar você prosperar porque você tá com um encosto, uma coisa ruim do seu lado. Então acaba sendo que, igual naquele tempo, as coitadas das mulheres, quando esses trastes eram casados com elas não conseguiam ter aquela vida feliz. Então Moisés, ao invés de ver que a mulher foi morta, né, foi dali pra rasta, o que ele faz? É melhor que o marido pague pra ela lá um X valor, que eu não lembro na época quanto era, ela viva feliz, sozinha lá, com a família dela, os filhos, não sei, e ele case de novo com outra. Mas vamos falar a verdade? Isso é um livramento.
Ela pegou o dinheirinho dela, foi viver a vida dela, e a outra que se vire com o traste. Então, voltando pro contexto aqui, quando ele mata a própria irmã, quando ele abusa da própria irmã, eu imagino que todos ao redor ficou super, como posso dizer, chocados, né, gente? Porque pensa, Davi, segundo o coração de Deus, era um homem de Deus, e seus filhos estavam indo todos para esse caminho de morte, de coisa errada. Depois Absalão também morre. Aí eu imagino que o fim da vida de Davi foi triste por causa de um pecado que ele cometeu. Todos os filhos pagaram, todos sofreram, exceto Salomão, mas depois Salomão também dá uma desviadinha ali das coisas de Deus, mas Deus é fiel e Salomão volta, né? Mas nós seres humanos somos assim, às vezes a gente, né, acaba não fazendo a vontade de Deus, a gente paga por isso, mas depois Deus perdoa e a gente consegue recomeçar. Deus escreve uma nova história, Deus coloca pessoas, Deus faz pessoas que a gente nem imagina, Deus usa ao nosso favor, pessoas que são humilhadas, Deus restaura, Deus vai lá e exalta, porque Deus é assim. E é isso, pessoal. Nessa parte a gente tem que tomar cuidado sobre as nossas decisões, para que não respingue em nossos filhos e a gente sofra duas vezes. A gente sofra pelos nossos atos, o que a gente fez, aí a gente vai pagar, ter as consequências, e ainda veja os nossos filhos pagando algo que eles não cometeram. Então tem como quebrar essa maldição ali. No caso de Davi não foi possível, né? Todos os filhos dele, tirando Tamar, coitada, que não fez nada para merecer isso. Mas foi isso, pessoal. Cuida dos filhinhos de vocês, ali entre os seus filhos e o pecado, escolha se afastar para que não recaia sobre os seus filhos. E a gente vai orar agora para finalizar. E amanhã tem mais um vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por mais um dia, Senhor. Agradecer pela vida dos meus filhos, pelos nossos planos, pelos projetos, por esse ano novo, Senhor, que o Senhor venha escrever uma nova história, que o Senhor venha escrever coisas novas, diferentes, que seja um ano próspero, um ano de alegria, um ano cheio de, Senhor, paciência, sabedoria, um ano incrível, que o Senhor também possa ali cuidar das pessoas que estão doentes, Senhor, crianças que estão nos hospitais, dizem que está chegando uma nova pandemia, Senhor, que o Senhor possa blindar os lares, as casas, Deus, de cada pessoa que está aqui nesse vídeo, a da minha casa, para que essa praga, para essa peste não chegar até a nossa tenda, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, Senhor. Proteja os nossos filhos, dando livramento, livrando de doenças, livrando do homem mau, Senhor. Em nome de Jesus eu quero te agradecer. Amém. Tchau, pessoal. Até amanhã.